Shalom, igreja, paz, uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra com a igreja, com as famílias que estão nos assistindo nessa noite. É com muito temor que eu venho poder partilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, amém? Estudando a palavra de Deus, nós encontramos muitas coisas que nos são ricas e necessárias para que nós venhamos a conseguir vencer as batalhas que nos são traçadas, que nos são colocadas diariamente diante de nós. E não são poucas as batalhas. Existiam batalhas que foram traçadas no passado, que foram vencidas, batalhas que estão sendo traçadas no tempo presente, mas também existem batalhas que ainda virão. Quando nós vamos para as Escrituras, nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele nos adverte de que algumas coisas estranhas, diferentes, algumas coisas não tão boas aos nossos olhos aconteceriam quando Ele seria de prenúncio para a sua volta. E nós percebemos que estamos em meio a dias difíceis, em meio a dias confusos, onde muitas pessoas estão perdidas, onde muitas pessoas estão sem saber o que fazer das suas vidas. Temos visto pessoas tomadas pelo medo, pelas dúvidas, pelas incertezas, pessoas que até mesmo pelo medo têm tirado sua própria vida. Mas e nós? Como nós estamos conduzindo esse tempo presente? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos entregou? O que estamos fazendo com aquilo que temos recebido do Senhor? Eu não sei como você veio a este culto nessa noite, eu não sei como que está você que está em casa nos assistindo, eu não sei como está o teu nível de fé, de convicção, naquilo que de fato gera esperança, mas uma coisa eu sei, que existe um Cristo ressurreto que vive, que reina e que tem o domínio sobre todas as coisas. Não há enfermidade, não há doença, não há nada que fique desapercebido aos olhos dele, não há nada que ele não possa ter poder sobre. Amém? Nós temos nas Escrituras um texto que me chama muita atenção, que com certeza vai me ajudar, vai ajudar você a vencer essa batalha da mente, essa batalha que é traçada entre eu e os meus medos, eu e as minhas dúvidas, porque sabemos que as Escrituras, como diz lá em Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Amém? Eu quero adentrar dentro dessa carta, dessa epístola, a primeira epístola de João, e poder junto contigo entender um pouco do que o apóstolo João trouxe aqui para a igreja. Essa carta, ela é uma das 3 cartas, a primeira das 3 cartas que o apóstolo João escreve. Isso foi escrito em meados do final do 1º século. O apóstolo João, ele escreve essa carta um pouco advertindo a igreja de algumas coisas que estavam acontecendo, que até então não estavam acontecendo, que era uma divisão. E ele traz ali umas advertências sobre alguns falsos mestres que estavam se manifestando no meio da igreja. Mas não só isso, ele também traz um conteúdo muito rico falando sobre o amor. É nessa carta que ele expressa de que Deus é amor. É nessa carta que ele expressa a necessidade de nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. E ele traz aqui um segredo para que eu e você venhamos a vencer as batalhas do dia a dia. Todas as coisas que nós já enfrentamos, todas as coisas que nós estamos enfrentando, as coisas que ainda enfrentaremos. E o apóstolo João traz no capítulo 5 algo que eu quero partilhar contigo. 1 João, capítulo 5, versículo 1. A partir do versículo 1, diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos pular para o versículo 10. O versículo 10, ele continua nos trazendo algo que diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós vemos as notícias, ora informados pela mídia, ora pelos nossos próprios vizinhos, familiares, rumores da própria igreja, pelas mídias sociais, que são os meios que nós estamos nos comunicando hoje. Poucos são os contatos que temos, mas temos muita informação chegando até os nossos lares, até as nossas casas, até a nós. E o que vemos são pessoas desesperadas na luta pela sobrevivência, com dúvida do que vai ser o dia do amanhã, com dúvida do que vai acontecer, se serei acometido por esse vírus ou não, se os meus pais que estão lá na casa deles serão acometidos pelo vírus ou não, se eu vou continuar com minha empresa, se minha empresa vai abrir falência, se vou perder o meu emprego, os medos, as angústias que a nossa geração tem passado nesse tempo presente. Há uma ansiedade, há um medo contagiando muitas pessoas, contaminando a vida, a mente e muitas vezes a fé de muitas pessoas. Aqui o apóstolo João traz algo muito interessante dentro desse contexto, que ele vai nos ensinar a forma de nós vencermos, não somente isso, mas todos os desafios que nos forem propostos e lançados. Eu quero me deter novamente, gostaria que você novamente fosse até o versículo 4, de 1 João capítulo 5, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Duas coisas nós podemos nesse versículo entender. A primeira delas é a primeira parte desse versículo que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui, para muitos que fazem uma leitura normal da palavra de Deus, sem discernimento, sem ter uma revelação do que de fato as Escrituras nos dizem, nós acabamos não nos detendo no que ele está falando aqui, porque ele fala que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nas Escrituras nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre esse novo nascimento, sobre esse nascido em Cristo Jesus. Ele certa vez foi instigado acerca de como que nós poderíamos alcançar isso. Na verdade, um homem chamado Nicodemos se aproxima de Jesus e ele questiona acerca desta vida eterna, a mesma vida eterna que o apóstolo João está falando aqui nesta carta, que nós temos acesso, que nós acessaríamos por intermédio de Cristo Jesus. Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 3, uma parte deste diálogo que Jesus teve com Nicodemos, este fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu estás fazendo, se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Aqui há uma fala nova de Jesus, até então nova, e vai confrontar todo o entendimento que Nicodemos tinha acerca de como acessar esse reino de Deus, a essa vida eterna. Então, Jesus responde para ele questiona Jesus: poderia eu novamente
voltar ao ventre de minha mãe? Isso parece ser uma pergunta um tanto quanto infantil. Um homem fariseu, estudioso, conhecedor da Torá, se apresentar diante do Mestre, diante de Jesus e fazer uma pergunta como essa: poderia eu voltar novamente ao ventre de minha mãe? Mas Jesus, ele tem toda a sabedoria e ele traz o discernimento acerca do que ele estava falando. E ele vem trazendo uma direção dizendo que não. Ele não se refere a esse novo nascimento no corpo, mas um novo nascimento no espírito. E ele traz esse discernimento de que todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do espírito é espírito. Ele traz esse discernimento de que havia uma necessidade de Nicodemos, assim como há uma necessidade minha e sua, de nascermos de novo. E esse novo nascimento, ele parte de um novo nascimento a partir do nascer das águas, do purificar-se. Na medida em que eu me arrependo, então eu alcanço esse favor de Deus e sou purificado. Eu tenho um novo nascimento e tudo aquilo que havia de condenação sobre minha vida, tudo aquilo que havia de condenação sobre as minhas atitudes, as minhas ações, elas são anuladas em Cristo Jesus. E uma nova vida se dá início, um novo tempo se inicia para mim e para todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente e também o seu Salvador. Amém? Mas não só isso, a gente continua aqui. Nesse versículo 4, ele fala: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. Esse fundamento básico da vida cristã se faz necessário em todo momento nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a andar pela fé. O pai Abraão é a nossa referência, ele é o pai da fé, ele é o homem que andou pela fé. E ele nos deixou esse legado para que eu e você também tivéssemos essa oportunidade de vivermos pela fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui o apóstolo João, ele fala que a vitória que vence o mundo é a fé. É importante que nós venhamos a ter uma fé focada naquilo que de fato faz sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente perguntar para as pessoas aí fora, aqui dentro da igreja, para as pessoas que estão em casa, você tem fé? As pessoas serão unânimes em dizer: eu tenho fé, eu creio. A questão não é em se você ter fé e você crer, é no que você crê. Aonde está embasada a tua fé? No que você vê? No que você toca? No que você espera? Aonde está a fonte da tua fé? É importante que nós tenhamos esse discernimento, porque essas coisas vão ser, sim, o suporte necessário para nós passarmos pelas tribulações, passarmos pelos dias difíceis, passares pelos rumores de que a vida pode acabar logo ali, mesmo ainda tendo filhos nós pequenos, mesmo nós ainda não termos conseguido construir muitas coisas que nos são necessárias, de fazermos coisas que desejamos, esses rumores eles vêm, mas nós que vivemos pela fé, pela esperança de que o nosso Senhor Jesus está conosco, de que Ele está agindo em nosso favor, nós não podemos viver segundo esses rumores, por esses falsos ventos de doutrinas, por essas coisas que muitas vezes anulam a nossa fé. Então, eu quero ler contigo Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, 1, aqui fala sobre o conceito de fé. Se você tem alguma dúvida do que é fé, a Bíblia diz para você o que é fé. Você não precisa procurar em nenhuma outra literatura, porque a Bíblia é muito clara nessa carta de Hebreus, o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza do que se espera. Você tem certeza daquilo que você espera em Deus?
Você tem essa certeza mesmo? Ou você tem dúvida? Ou você razoavelmente confia de que alguma coisa nova pode acontecer, um dia irá acontecer? A gente vê as pessoas que se dizem ter fé, muitas vezes, usando essa prerrogativa, dizendo: um dia as coisas irão acontecer em meu favor, um dia eu creio que isso vai acontecer, que aquilo irá acontecer, de que Deus vai olhar para mim e vai fazer tal coisa. Mas Deus quer fazer nesse dia que se chama hoje, é hoje, não é amanhã. Deus está aqui, amados, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está com cada um de nós que está nesta reunião, e Ele quer mudar a nossa forma de ver o agir de Deus em nossas vidas, através de uma fé inquestionável, de uma fé inabalável, de algo imutável, uma fé genuína. É essa certeza daquilo que você espera, e uma convicção de coisas que ainda nem existem, de coisas que você não vê, mas elas acontecem pela fé, amém? Dentro desse contexto, nós precisamos observar e fazermos uma aferição da nossa fé, para que nós venhamos a compreender se a fé que nós temos em Cristo Jesus, ela de fato é uma fé que vai contemplar o favor de Deus. E eu coloquei aqui algumas coisas que, através das Escrituras, nós conseguimos fazer essa aferição, de que se de fato a fé que eu tenho, ela é uma fé que está alinhada com o propósito pela qual eu fui chamado, pela qual Deus me chamou. Porque uma coisa você e eu precisamos compreender: há um propósito de Deus estabelecido sobre nossas vidas, e nesse propósito que Deus estabeleceu sobre nós, não há espaço para dúvida, não há espaço para medo. O próprio apóstolo João, nessa carta mesmo, ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é esse amor incondicional de Deus pela tua vida, que faz com que nós venhamos a ter acesso a coisas que pessoas que não reconhecem a Cristo Jesus não têm. Não que isso seja um privilégio apenas nosso, mas a nós foi dada a oportunidade de reconhecermos esse chamado, de compreendermos o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você ainda não tem Jesus como o Senhor na tua vida, mas eu creio que essa noite o Senhor vai falar ao teu coração, e tu vai ter a oportunidade, você vai ter a oportunidade de estabelecer uma fé diferente, uma fé de fato que vai direcionar as tuas vontades, os teus anseios, as tuas necessidades, ao favor de alguém que pode trazer solução, resolução, que é o Deus Criador de céus e terra. Nesse momento, a gente vai aferir essa fé. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a nossa fé tem uma origem. A nossa fé tem uma origem. Romanos capítulo 10, versículo 17. Essa é a primeira característica que faz a aferição da nossa fé. Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A nossa fé, ela é aferida, ela é confirmada, ela é legitimada através da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós conseguimos fazer com que tudo aquilo que para nós é impossível, para que ainda para nós é algo sobrenatural, possa se fazer natural, possa se fazer possível, pela fé. É pela fé, irmãos. E nós precisamos ter a palavra como de fato a nossa referência maior, não o que a mídia nos mostra, não o que as pessoas nos dizem, porque quando nós estamos com um problema, e nós não atentamos o que o Salmo 1 diz ali, não se assentar à roda dos escarnecedores. Quem são esses?
São aqueles que quando veem que você está num momento fragilizado da sua vida e você fala o que você está passando, a dificuldade que você está passando, essas pessoas, elas se colocam como médico seu. Você tem uma dor e elas rapidamente, elas têm a solução para você. Se você tem um problema que precisa ser resolvido de forma judicial, rapidamente essas pessoas se colocam como advogados e instruem você o que você tem que fazer. Existem médicos, psicólogos, advogados de plantão a qualquer hora, mesmo sem terem o certificado, sem serem graduados para. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação pedindo conselhos para os ímpios, para pessoas que não têm capacidade ou condição de nos ajudar naquilo que de fato nós precisamos. Não que nós não venhamos a procurar o médico quando necessitamos, não que nós não venhamos a procurar o advogado, o psicólogo, se faz necessário, para uma situação específica. Mas muitas das vezes as pessoas, antes de procurarem ao Senhor Jesus, vão ao encontro de várias informações que não se completam, informações que não vão trazer solução, não vão ajudar a solucionar o seu problema. Mas a palavra de Deus, ela vem ao encontro de uma solução, ela vem ao encontro de uma resposta, para toda e qualquer necessidade que eu e você tenhamos. Amém? Você crê nisso? Você crê? Você precisa ter fé para crer. Você precisa ter fé. Segunda característica que vem a ferir se a nossa fé de fato ela é uma fé genuína, a nossa fé é uma convicção. Você tem convicção de que Jesus é o Cristo, que de fato Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele vive e reina, e que Ele enviou o Seu Espírito para que nós como igreja pudéssemos ter acesso a Deus, por intermédio do Seu Espírito? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo nos traz também uma palavra que diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Temos uma convicção de que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e que eu posso fazer obras tais quais ao meu mestre fez, ao Senhor Jesus fez, que eu posso, em nome de Jesus, fazer obras ainda, como ele disse, maiores do que as dele. Eu tenho um texto aqui que me chama muita atenção, que está em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Eu gosto muito de falar desse texto, quando eu vou em alguns lugares onde as pessoas não têm, muitas vezes, acesso à palavra de Deus, ou estão ali porque estão num momento muito difícil de sua vida, seja dentro do presídio, seja dentro das comunidades terapêuticas, hospitais, ou até mesmo algumas casas que o Senhor tem nos colocado, onde a situação está de forma calamitosa. E nós, muitas vezes, vemos as pessoas desesperadas, e muitas vezes esperando acontecer alguma coisa para que elas possam crer em Cristo Jesus. Elas precisam que alguma coisa elas possam tocar, elas possam ver, elas possam sentir, para que elas possam ter uma fé de que Cristo é Senhor e que Ele pode fazer algo em meu favor. Livro de João, capítulo 11, versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? As pessoas têm, muitas vezes, firmado a sua fé no que vem, por isso não contemplam a glória de Deus. Eu costumo dizer, as pessoas dizem, eu tenho que ver para crer, mas a palavra diz, aqueles que creem, verão a glória de Deus. Você crê? Essa é a pergunta que fica para você nessa noite.
Você crê? Aqueles que creem terão essa capacidade de ver a manifestação da glória de Deus em todas as áreas de sua vida. Você vai ser reconhecido aqui na terra como co-herdeiro de Cristo Jesus, como aquele que pode desfrutar de tudo o que Deus tem preparado para ti, comer o melhor dessa terra, experimentar da paz, experimentar da vida plena, de tudo aquilo que nos foi prometido. Mas para isso, nós precisamos aferir a nossa fé. Terceira característica que faz a aferição da nossa fé é que através da fé contemplamos o impossível. Mateus capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 20. Eu quero ler com você esse texto. Mateus 17, do 14 até o 20. Olha só que história fantástica essa, e o ensinamento de Jesus para mim e para você. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-se do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A gente não está aqui falando de quaisquer pessoas. Ele está aqui falando de pessoas que andaram com Jesus, que por 3 anos e alguns meses estiveram ao lado de Jesus, vendo todas as maravilhas que Jesus fazia, todos os sinais que acompanhavam aqueles que andavam com Jesus. Jesus deu autoridade a eles, assim como tem dado a mim e a você. Mas o que impede que eu e você façamos essas obras, de curar o enfermo, de ajudar os necessitados, de contemplarmos as coisas, mesmo elas serem inexistentes, pela fé? As pessoas dizem: você vai perder o seu trabalho, e você diz: eu creio, em nome de Jesus, que isso não vai acontecer. Isso é fé aplicada. Eu falei hoje de manhã aqui, vou novamente falar, a minha filha mais nova, Isadora, semana passada nós fomos olhar um filme, eu, a Paula e as meninas. O filme, o nome dele é Eu Acredito. Um filme muito bom, aconselho que todos possam em algum momento olhar esse filme. Ele é uma expressão de fé aplicada na prática, e principalmente a fé de uma criança que teve um contato, teve uma experiência com Jesus. E esse filme, ele relata ali um menino que tem uma fé imensa, e ele ajuda algumas pessoas pela fé a serem curadas de algumas situações, um cego, um manco, e ali ele começa a fazer algumas coisas, uma menininha que tomou um tiro ressuscita, mas enfim, o que me chama a atenção é que minha filha, ela teve uma experiência tremenda com Cristo naquele dia.
chorou e começou a contemplar a Jesus, essa obra maravilhosa de Jesus, e nós temos ensinado isso às nossas filhas, temos ensinado que Jesus Cristo é o consumador da vida, Ele é o autor da vida, e o que me chama a atenção é que a minha filha, essa semana que passou, ela convidou uma vizinha, uma menina, 1 ano mais velha que ela, que é a vizinha da frente, elas andam de bicicleta ali na rua, de tarde quando tem sol, e ela chamou essa menina para olhar o filme com ela. Pai, tu coloca o filme aquele para mim assistir com a minha amiga? Claro que sim, filha. Então elas fizeram uma caminha ali no chão, elas se deitaram e foram assistir o filme, e ela começava a falar para aquela menina, e de noite quando nós fomos jantar, a minha filha olhou para mim e disse assim: pai, tu viu que eu mostrei o filme para minha amiga? Eu disse: sim, filha. E ela disse: é a primeira pessoa que eu mostro Jesus para ela. Eu quero te dizer, pai, que ela gostou muito de Jesus, e agora ela quer conhecer mais esse Jesus. Por que eu e você não fazemos isso muitas vezes? Por que muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e deixamos de lado uma parte tão importante, que é aplicar a fé, de fazermos com que a vontade de Deus não somente se estabeleça nas nossas vidas, mas para que através das nossas vidas, essa bondade, esse amor, esse favor de Deus também possa se estabelecer sobre a vida de outras pessoas. Nós só fazemos isso pela fé, irmãos, é pela fé que eu estou aqui, não por habilidades, por competências humanas minhas, é o Espírito de Deus, pela fé. E por último, para agradar a Deus é necessário ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa o que os buscam. É necessário ter fé. Se você tem o desejo de agradar a Deus, você precisa ter fé. Se você deseja ter o favor de Deus sobre tua vida, você precisa ter fé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como que você está aí na sua casa, eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe como você está nesse momento, e eu sei que Ele quer tocar no teu coração. O texto que nós lemos aqui, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, diz que é necessário que aquele que se aproxima dEle, creia que Ele existe, e não somente isso, Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a face de Deus, buscar esse favor, esse amor incondicional que Deus tem por nós. Precisamos nos ajustar, precisamos buscar essa aferição de Deus, porque me inspiro nessa noite para compartilhar contigo esta palavra, porque os dias não nos são favoráveis, as notícias não nos são favoráveis, e tenho visto muitas pessoas preocupadas com o que há de ser o amanhã, com o que hão de comer, de vestir, com o seu trabalho, se os seus pais, que são grupo de risco, já têm uma idade avançada, se eles vão passar por esse momento, por esse tempo, por esse vírus. A verdade é, o vírus está aí, ele não está só lá na China, a Itália, ele chegou no Brasil, ele está em Santa Maria, existem algumas pessoas que já foram diagnosticadas. De fato, nós precisamos ter prudência, precisamos ter todos os cuidados, e vocês percebem que nós estamos cuidando para que
nenhum de nós venha a ser contaminado por esse vírus. Sim, ele existe, apesar de que existem algumas pessoas que não creem nisso. A avó da minha esposa, a bisa das crianças, e o biso, eles têm uma vida dentro de casa, eles não saem. As filhas deles fazem tudo por eles, vão no mercado, vão na farmácia. Eles têm o médico, aquele que vai domiciliar, vai lá fazer as avaliações. Eles pouco saem de casa. E agora as filhas disseram: olha, pai, mãe, vocês não podem sair de casa. Tem um vírus lá fora que está matando as pessoas, especialmente os mais velhos. Vocês não podem sair de casa. E sabe qual foi a fala deles? Vocês estão mentindo. Isso é coisa criada pela cabeça de vocês. Não existe vírus algum. Mas e o que estão mostrando na televisão? Isso é tudo mentira. É tudo conspiração contra nós. E eu creio que não seja só eles, irmãos, que estejam assim. Mas uma coisa, para mim e para você é importante. Eu tenho algum medo? Existe algum medo que tem contaminado a minha fé, tem anulado a minha fé, tem amortizado a minha fé? Eu quero convidar a igreja para se pôr de pé. Quero te convidar a se pôr de pé. Amados irmãos, onde há fé, não há dúvida. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum medo, se você que está nos assistindo tem sido visitado pelo medo, pela dúvida, pela angústia, tem andado ansioso, eu quero te convidar nessa noite a aferir a tua fé, a colocar a tua fé na verdade, naquilo que de fato vai poder nortear a tua vida, fazer sentido real para as tuas necessidades. Esse é o momento de você e Deus, de Deus e você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante. Fechar os teus olhos para que tu possa se desconectar de tudo que está à tua volta. É você e Deus. Onde você estiver, na sua casa, pare tudo o que você está fazendo. Feche os teus olhos por um instante. E responda para você mesmo essa pergunta: qual é o meu medo? Tenho tido medo de quê? Comece a responder para você. Quais são os teus medos? Do que você tem duvidado? E agora, no que você acredita? Qual a origem da tua fé? Qual a origem da tua fé? Você tem convicção de que tua fé pode fazer com que o impossível aconteça? Do que aquilo que é possível para você, mas impossível para você, mas possível para Deus, pode ser contemplado hoje, aqui, agora, aí onde você está. Isso só pode se tornar possível se você aplicar a fé. Porque se você não tiver fé,
jamais você conseguirá agradar a Deus.